Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o Miguel, da equipe do programa. E conosco aqui no segundo domingo, nossa querida amiga de Cambé, Carol Verde. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos. Que possamos ter um momento de reflexão, iluminado, e que a espiritualidade possa nos inspirar hoje, né? E sempre, né? Sempre, todos os dias, né? Ah, que bom que nós pudéssemos acordar, né? Todos os dias de manhã e poder estar fazendo esse momento de reflexão, né, cara? De meditação, pensando na vida. A recomendação do Santo Agostinho, naquela análise diária à noite, antes de dormir, né? Na hora que se deita, de passar em revista o que fez durante o dia. Mas também vale pra gente, quando estiver despertando, né? Pedir auxílio para os amigos espirituais para que nos acompanhem durante toda a jornada, né? É verdade, é interessante que você falou isso. E pensa o quanto é importante se a gente conseguisse todos os dias ao acordar fazer essa reflexão e mesmo assim passar na nossa mente até as nossas obrigações, né? Como se fosse um checklist do dia. Imagina como seria interessante a gente já ir se preparando. Nossa, hoje eu vou ter esse compromisso. Nossa, como é que eu posso fazer para ser mais proveitoso, não só no campo material, mas também no campo espiritual? É verdade, né? Essa conexão com o divino, sim, né? Com Deus na oração e toda essa preparação. É porque a gente acaba concluindo, né, que durante a nossa jornada a gente vai estar sempre pendente da companhia desses amigos espirituais bons, né? É claro que de vez em quando a gente dá uma escorregada e acaba atraindo, assim, espíritos que estão precisando de ajuda, né? Que às vezes aproveita essa brecha nossa da invigilância e vem dificultar, né? Mas faz parte, esse contato com o mundo espiritual. Mas é isso, se programar, né? Nós vamos ver hoje no tema central do programa, depois do Momento Espírita, né? Que esse equilíbrio vai ser muito interessante entre a parte material e a parte moral, né, cara? Dentro do tema que a gente vai estudar, né? Exatamente. Esse convite para a gente começar a nos conhecer melhor, né? Para a gente poder entender os dois pontos da nossa evolução. Exato. Para a gente poder atingir o nosso progresso. É. E é interessante, a hora que você falou da questão da oração e do convite dos espíritos amigos, eu lembro de uma frase que eu sempre brinco, né? Eu falo que os espíritos amigos, eles são educados, né? Eles só nos auxiliam, só interferem positivamente quando a gente pede, né? Já os obsessores, a gente não precisa nem pedir. Por isso que a gente prega tanto a importância de ter esses momentos de oração e realmente, né, pedir o auxílio do nosso espírito guardião, do nosso anjo de guarda, conectar com Jesus, porque a espiritualidade maior, ela é educada, ela não é invasiva, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Já as intuições negativas, só ter a brecha, já estão... E tudo é escola, né? Tanto as positivas quanto as negativas vão ser aprendizados para cada um de nós, né? E é como a Carol falou, pessoal, tudo começa na gente, em cada um de nós, nas nossas individualidades. E o tema de hoje do Momento Espírita vem refletir isso. Nós temos como tema hoje perdoar a si mesmo. Então vamos ouvir o Momento Espírita nesse tema belíssimo, né? Perdoar a si mesmo, depois regressamos. Quando Ava descobriu que estava grávida, teve um choque. Havia tomado as precauções necessárias, mas alguma coisa não tinha saído como planejado. Era muito jovem. Pensou nos planos que havia construído para o futuro, nas viagens que queria fazer, nos cursos, no emprego dos seus sonhos. Nada disso seria possível se ela tivesse que se dedicar à maternidade. Ela acreditava que para realizar o que tanto almejava,
não seria possível constituir uma família. A ideia de ter um filho era assustadora e inaceitável. Decidiu-se pelo abortamento. Não contou a ninguém. Simplesmente comunicou a decisão ao namorado, que se mostrou bastante aliviado. Também ele não queria filhos. Apesar de ser cristã e ter consciência de que estava prestes a cometer um crime que violava leis humanas e divinas, não voltou atrás. O pavor que sentia era mais forte que sua crença. Em silêncio, procurou uma clínica e se submeteu a um procedimento que interrompeu a gravidez. Os anos se passaram. Ava estudou, se formou, viajou, construiu a tão sonhada carreira. Mas não foi feliz. O remorso a acompanhava todo o tempo. Quando via uma mãe com um filho, pensava naquele que impedira de nascer. E assim foi criando em si um sentimento destrutivo, potencializado pela ação de outros pensamentos negativos. A vida trouxe muitos reveses, e Ava, sob o peso dos erros, da culpa, da invigilância, do afastamento do bem, da falta de oração, deixou-se envolver em uma negatividade aflitiva e crescente. Uma noite, angustiada e pensando em tirar a própria vida, ouviu pelo rádio uma mensagem que parecia ter sido escrita e ditada para ela. Aquelas palavras falavam de amor, perdão e auto-perdão. Uma frase em particular a fez parar o carro e colocar para fora aos prantos toda a culpa, dor e medo que sentia. Dizia a mensagem: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. As palavras do apóstolo Pedro se aninharam em seu íntimo, e Ava percebeu que, mesmo sendo impossível voltar no tempo e reverter o erro, ela poderia mudar a forma como vinha agindo e pensando, compensando todo o mal causado com amor sincero, verdadeiro e desinteressado aos que sofriam. Buscou ajuda fraterna em uma casa espírita. Foi aconselhada e orientada. Iniciou estudos e trabalhos voluntários. Passou a dedicar a maior parte de seu tempo a ajudar o próximo. Orava sempre com fervor e pedia forças a Deus. Lutava para erradicar seus defeitos e fortalecer suas qualidades. Compreendeu a necessidade de perdoar todas as pessoas que a tinham magoado e pedir perdão àquelas que tinha ofendido, agredido, magoado, nesta e em outras existências. E assim foi se processando em Ava uma transformação. Movida pelo amor, pela fé em Deus e em seu amor, pela vontade de ser alguém melhor, tornou-se uma pessoa mais equilibrada, mais forte. Sabia que seu erro havia sido grave e que responderia por ele. Mas também sabia que Deus a amparava e inspirava a buscar o melhor em si, aperfeiçoando-se e transformando-se a cada dia. Pensemos nisso. Nenhum erro é irreparável. Contudo, cabe-nos zelar para não incidir na mesma falta. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura de hoje, cujo título, Perdoar a Si Mesmo, pode ser acessado através do site da própria Federação Espírita do Paraná, que elabora esses programas, ou do site momento.com.br, e ali vai ter o texto, vai ter o áudio, né, Cá? Sim. É um tema
para todos nós, né? Quem não erra, né, cara? Exatamente. E a hora que eu estava ouvindo a mensagem, me veio à cabeça o Paulo, né? A trajetória de Paulo. Porque eu gosto sempre de pensar dessa forma, igual ele diz, né? Muitas vezes a gente erra. Erros graves, né? Qual de nós, né? Como diz Jesus, aquele que não tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então todos nós temos escolhas equivocadas, erramos, e não cabe a nenhum de nós julgar o nível do erro do outro. Mas eu gosto da experiência de Paulo, por quê? Porque ela nos mostra o quê? Apesar do tamanho do erro que nós cometemos, o necessário não é a gente ficar se martirizando pelo nosso erro, mas sim olhar para frente e falar o que eu vou fazer daqui para frente para recuperar isso, né? Igual Paulo. Paulo perseguia Jesus. Quando Jesus aparece para ele e ele entende a essência, entende o que aconteceu, entende que errou, ele não fica, eu errei, vou ficar aqui me martirizando. Não, mas ele diz, o que queres que eu faça agora? Que é a pergunta que é o que a gente tem que fazer por nós e é o que o momento nos diz, né? A partir daquele momento que a gente reconhece e começa a se perdoar, a gente começa a trabalhar para o bem, fazer toda a caridade necessária, distribuir amor nas nossas ações, e isso vai nos fazer felizes. Isso não quer dizer que a gente não vai responder pelos nossos equívocos, mas isso quer dizer o quê? Que a gente mudou a nossa trajetória e agora está caminhando pelo caminho correto. Exatamente. A história nos mostra, né, cara, que em função da própria evolução da humanidade, dos espíritos que habitaram a Terra, né, durante essa trajetória, né, as leis foram também se abrandando. Olha bem, nós começamos com a lei de Moisés, que ela foi base durante muitos anos, né, tanto a lei civil quanto a lei divina, né, da imposição. Por quê? Porque os espíritos que aqui estavam ignorantes, pouca sabedoria, pouco conhecimento. Aí vem Jesus e traz a lei do amor, né? Falando, ela é maior do que a lei de Moisés, né? E agora o Espiritismo, quando chega no final do século XIX, ele amplia a lei do amor, acrescentando justiça e caridade, que envolve todas as leis que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a lei do progresso, né? Mas que envolve todas elas. Então, de acordo com o nível de compreensão, é isso, vai facilitar para que os espíritos entendam o seu papel, entendam a sua caminhada aqui. Vão ter os tropeços? Claro, vão continuar. Mas o mais importante é a velocidade com que nós nos levantamos quando tropeçamos. Entendemos aquela problemática, aceitamos, e dentro da misericórdia divina, né, frente àquele erro que nós cometemos, o equívoco, né, da escolha, ou da não renúncia, né, é aí que nós vamos aprender. Essa é a escola, né? Em determinado momento do texto, a gente vê que ela desenvolve dentro dela, já no processo de arrependimento, de trabalhar a culpa, trabalhar o remorso, ideação suicida, né? De falar, não, eu não vou conseguir, não vou ter força. E eu queria destacar isso, pessoal, porque nesse mês de setembro há uma campanha mundial em relação à prevenção do suicídio. Então, busquemos campanhas que são feitas no rádio, na televisão, né? E várias entidades trabalham isso nas suas empresas também, fazendo um momento de reflexão, né? Enfrentando essa problemática que ela é surda, que ela é silenciosa, né? Essa semana agora eu tive na minha empresa, né, o falecimento de uma colega de trabalho por suicídio. Não se divulga isso, né? Então a gente fica sabendo nas conversas de corredor que foi por suicídio, né? E quando a empresa divulga, ela divulga geral, faleceu tal pessoa, essa é uma pessoa nova, 40 e poucos anos, né? Enfim, é uma problemática atual, em função da nossa realidade tecnológica, de desenvolvimento, de dificuldade e tal. Hoje a gente fala muito de depressão, né? De solidão, numa era tecnológica de conexão, de conectividade, né? A pessoa está no celular conversando com a pessoa no Japão, nos Estados Unidos, mas está solitária, está triste, né? Então, possamos trabalhar esse tema. Há várias entidades que trabalham no apoio emocional. Eu destaco o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que através do número telefônico 188 gratuito, ele auxilia as pessoas 24 horas com apoio emocional.
Então são voluntários que dedicam seu tempo a prestar esse serviço, né, que eu acredito seja divino. São pessoas que doam seu tempo para poder ajudar outras pessoas, né? Então tá aí, ó, um tema para a gente trabalhar todo dia, né, o perdão, dentro daquela autoanálise que a gente faz, ou seja à noite, ou seja de manhã, né, Carol? Fala, puxa, eu errei com fulano, eu tenho que consertar isso o mais rápido possível, né, para que não vire uma bola de neve, né? Exatamente. E é o principal, né? Porque a gente vê que tudo começa em nós. Então, se a gente mesmo não se perdoa, se a gente não enfrenta muitas vezes os nossos erros, os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas mágoas, a gente pode realizar materialmente tudo o que a gente queria, mas ainda vai continuar faltando algo dentro do nosso coração, que é o que a própria mensagem traz, né? Ela vai, vivencia, cresce, estuda, viaja, mas ainda assim não é feliz. E quando que ela encontra felicidade? Quando ela se perdoa pelos seus erros e começa a trilhar um caminho diferente dentro dos seus próprios conceitos. Começa a aprender a distribuir perdão, primeiro para ela mesma, depois para os demais e depois pedindo perdão pelos seus equívocos, que é a lei natural, né, das coisas irem acontecendo na nossa vida. Então a gente reconhece em nós, se perdoa aqueles que nos fizeram algo e a gente começa a pedir perdão também pelos erros que a gente comete, porque nós cometemos erros e equívocos todos os dias, né? Verdade. Estamos no nosso processo, como diz aqui, no nosso processo de evolução, né? Temos que trabalhar isso em nós. Então, é essa necessidade de perdoar, pedir perdão e, primeiramente, a nós mesmos. Entender que nós podemos falhar, mas mais do que isso, nós podemos corrigir de uma forma leve, amorosa. A gente não precisa sair carregando pedra para se sentir perdoado, né? Igual antigamente fazia penitência, ficava ajoelhado no milho. Não, Deus não quer isso da gente. Autoflagelo. O que ele quer? Ele quer que a gente entenda, poxa, você entendeu que você errou? Legal. Agora você vai lá e começa a fazer um comportamento contrário daquele seu erro. Então agora você começa a ser mais agradável com as pessoas, mais amoroso, mais caridoso, mais paciente. Muito melhor do que a gente estar lá se batendo, claro. É a gente trabalhar isso. Exatamente. E é o que Jesus nos ensinou, e é o que Deus espera de nós, né? Sim, e o primeiro passo, né, dessa caminhada é o arrependimento. Que é já o reconhecimento que errou, aceitando esse erro, né? Muitas pessoas não aceitam isso, né? Mas a partir daí sim, aí vem a reparação, aí vem todo um desencadeamento de ações, mas tem que ter primeiro o auto-perdão, né? Exatamente. Em função do arrependimento. Tá aí, pessoal, né, a nossa mensagem, fica aí um tema para reflexão de todos nós, e creio que só vai fazer bem quanto mais a gente refletir e pôr em prática o que dele decorrer, né? No segundo domingo, né, eu e a Carolina Laverde, a gente está estudando, né, Carol? Eu chamo ela de vários nomes, mas é a mesma pessoa, tá? A Carolina Laverde dá medo, né? Quando alguém chama a gente pelo nome, né? Dá a impressão que fez algo errado. Sua mãe chama você assim também? Só quando tá brava. Então nós estamos estudando no segundo domingo, né, as leis morais, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Tem todo o desenvolvimento dessas leis morais que estão na obra básica, o Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas nós estamos estudando lei por lei, né? Hoje a gente vai ver a lei que está no capítulo 8º dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que é da lei do progresso, né? É um texto bastante denso, é o texto básico, né, do Espiritismo. Kardec vai desenvolver essa lei do progresso, essa expressão progresso em toda a obra, né? Até eu estava conversando com a Cá agora, na Gênese, que é o último livro que Kardec apresenta em 1868, né, onde ele condensa ali toda a primeira parte, falando da criação e tal, mas no final do livro ele vai falar do sinal dos tempos. E ele fala de progresso o tempo todo, que a gente vai abordar no programa do mês seguinte, não vamos abordar hoje. Nessa lei do progresso do Livro dos Espíritos tem 6 tópicos, né? Estado da natureza, marcha do progresso, povos degenerados, são os 3 primeiros que a gente vai procurar abordar no programa de hoje. E os outros 3, civilização, progresso da legislação humana e influência do Espiritismo no progresso, bem como o texto que está lá na Gênese, Sinal dos Tempos, a gente vai deixar para o programa seguinte.
Sempre pensando, pessoal, que o que a gente faz aqui é dar uma pincelada, né, Cá? Isso. Dar um estímulo para que todos possam ler na íntegra o texto que está disponível através do aplicativo gratuito Kardecpedia. A pessoa pode baixar no celular, baixar no computador. Ali vão ter todas as obras de Kardec, não só em português, mas no idioma original em francês e vários outros também. Então fica aqui a nossa recomendação para que cada um vá e também faça o seu garimpo, né? o seu trabalho interior de desenvolver esse tema de progresso no seu entendimento. O primeiro tópico fala do estado de natureza, né, Cá? E a pergunta é muito interessante que ele faz, né? Isso, ele vai perguntar aqui na 776. O estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? E aí a espiritualidade vai responder: não, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E vai ter um comentário de Kardec também, que a gente vai destacar para vocês, pessoal, porque é a primeira questão desse tema que ele abre no Livro dos Espíritos. E Kardec diz assim, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelecto-moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem, né, quando ele fala homem na obra, ele está se referindo tanto ao ser masculino quanto ao ser feminino, ou seja, a humanidade. Não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, por ser um estado inicial. Como não o foi a viver eternamente na infância. Olha o exemplo que Kardec dá. Aquele estado é transitório. Então, esse estado de natureza ele é transitório para o homem que dele sai por virtude do progresso e da civilização. E ele finaliza o comentário dele dessa primeira questão dizendo: a lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Nós já vimos a lei natural, ou lei divina, que é o primeiro capítulo dessa terceira parte, né, Cá? Isso. Entendendo que essa lei divina é a lei que rege o universo, rege tudo, né? E inserido nessa lei divina estão os desdobramentos dessa lei nas suas várias atribuições. Nós começamos com a lei da adoração, depois fomos para a lei do trabalho, né? E hoje chegamos na lei do progresso. Mas entender principalmente isso, que esse estado de natureza é um início, igual para todos, né, Cá? Exatamente, igual quando ele vai nos dizer, né? Deus nos criou todos simples e ignorantes. 0 quilômetro. 0 quilômetro. Todos iguais. E aí ele vai dizer, então esse estado natural é ali, quando fomos criados, simples e ignorantes, ali no primitivo ali, onde vamos começar, é como se a gente fosse um HD limpinho, vamos começar a inserir informações, né? E a lei natural é essa lei maior, é essa lei que rege todos os acontecimentos, né? Tanto material como moral. Porque a gente sabe que dentro das leis naturais tem também as leis materiais que regem a natureza da própria criação de Deus dentro do nosso mundo, do nosso planeta. Então, essa distinção que ele faz. Então, o estado natural é o nosso estado primitivo, né? Quando nós nascemos é ali na infância. E a lei natural é a lei maior, criada por Deus, imutável e que vai estar sempre regindo a nossa evolução. E é interessante aqui, quando ele fala nessa questão, que ele vai falar, né? O homem sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, que é o que a gente entende e estuda isso, né? Então, todos nós, quando criados, temos ali o germe divino e ele necessita ser desenvolvido. E é esse desenvolvimento das qualidades, né, da moral, do intelecto, que vai ser abarcado pela lei do progresso. Então, é esse crescimento, é essa evolução. E ele faz uma comparação interessante, né, quando ele fala, não fomos criados para viver na infância. Então, olhando mesmo para a criação material. Então, nós nascemos ali bebezinho, viramos criança, adolescente, adulto, e assim nós vamos, né, na escala ali até o nosso desencarne. E assim também é o nosso desenvolvimento do espírito, desenvolvimento moral e intelectual. Então, ali, como nós falamos, fomos criados simples e ignorantes. E ao longo das experiências, nós vamos adquirindo conhecimento, tanto no campo
intelectual quanto no campo moral. É o que ele vem nos dizer. Faz parte da lei. Esse progresso é parte dessa lei natural, Exato. que é uma maior, né? E a gente maior. vê também, Carol, e nos impressiona mais, porque é a parte material, né? Então, olha o nosso caminhar, assim, na idade, né? Então, nascemos bebê, infância, juventude, né? Vai indo, madurez, adulto, idoso. Então, na parte material não há o retrocesso. Você não volta, né, do estado físico adulto para um estado físico infantil, não tem como. E na parte moral a mesma coisa, é o crescimento contínuo. Nós vamos ver depois no próximo tópico, na Marcha do Progresso, que não tem como você voltar, né? Você pode colocar obstáculos para o desenvolvimento, para que o progresso ocorra, né? Mas você não pode impedir. Então você pode dificultar, você pode, até o Kardec usa a palavra embaraçar, né? Que é o que muitas vezes a gente vê com atitudes equivocadas, né, de pessoas, de grupos, né, de países em relação a isso. Então não se volta pela lei do progresso ao estado de natureza, porque ele é o estado original, inicial. Então a gente vai caminhando. É que nem hoje, nós sabemos que a Terra é um mundo já num segundo degrau de evolução. Não é um mundo primitivo. Não está naquele estado de natureza destinado às primeiras encarnações. Ele já é um planeta de provas e expiação. Por quê? Porque os espíritos já vivenciaram experiências. Umas boas, outras ruins. Então, expiação. Provas são aquelas experiências que a gente está já fixando, né? Então, essa é a característica do nosso mundo, que está caminhando para um planeta de regeneração, onde vai predominar o bem em relação ao mal. Ainda não. Ainda é um planeta de provas e expiação, onde predomina, onde predomina a imperfeição, onde predomina a inferioridade, a materialidade. Mas nós estamos caminhando para isso, né? E por isso que vem o segundo tópico que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que é a marcha do progresso. Então, o progresso caminha, algumas vezes de forma lenta e gradual, como ele vai dizer, né? E de outras formas abrupta. Mas todas essas formas necessárias ao desenvolvimento, né, cara? Na questão 779, ele começa a introduzir esse tema da marcha do progresso. Sim. Então ele vai falar o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E eles vão responder: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Nós já vimos a lei de sociedade aqui no programa, Exato. né, cara? Então, nós necessitamos uns dos outros. Isso. E chegamos pela família, que é o primeiro grupamento social que a gente tem, né? Vai ser o grupamento material aqui da Terra, mas sem esquecer da nossa família espiritual, dentro de uma programação, dentro de um planejamento espiritual, né? Mas tudo começa em nós. Como a gente viu no tema de abertura da mensagem do Movimento Espírita, né? Que o perdão começa na gente. Então, o homem tem todas as capacidades para se desenvolver por si mesmo, naturalmente, né? Senão a gente não seria perfectível, né? Exato. E criado por um ser perfeito como é Deus, né? E é interessante também, desculpa, eu te cortei, que ele fala que é a questão que nem todos evoluem ao mesmo tempo, né? Então, isso também trabalha as leis e os ensinamentos de Jesus, né? Como a paciência, como a compreensão. Nem todos vamos estar no mesmo degrau da escada evolutiva, né? Uns vão estar mais avançados, outros menos, e aqui ele fala uma coisa que é maravilhosa e a gente viu também na lei de sociedade, né? Que ele fala aqui, e isso, essa questão de estarmos em graus diferenciados, é para que um ajude o outro. Então, o que sabe mais ajuda o que ainda não conseguiu compreender, o que perdoa mais ajuda o que não sabe perdoar ainda, o mais inteligente ajuda aquele que está se esforçando para aprender, e isso em todos os aspectos. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas quer dizer que em alguns pontos, uns já estão mais elevados que outros, e nós vamos aprender mutuamente uns com os outros. E isso que é o interessante, né? O mais forte ajuda o mais fraco, o mais inteligente ajuda aquele que está com mais dificuldade, aquele que aprendeu mais repassa para aquele que
que aprendeu menos. Então, é através disso que o progresso vai se executando, né? Mas que progresso que interessa para nós como espíritos, Carol? O moral é o importante, é o que a gente leva daqui. E diz na questão seguinte, quando Kardec pergunta se o progresso moral, que é aquilo que interessa por espírito, ele acompanha sempre o intelectual. Olha que pergunta interessante Kardec faz para os espíritos. É claro que ele sabia a resposta, né? Sim. Mas ele coloca de modo didático para que nós possamos entender. E a resposta é fantástica, né? Sim, e os espíritos vão responder: é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Esse ponto até que a gente tinha comentado, né, Miguel? Que não está, às vezes, caminhando junto. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Essa é a segunda questão que Kardec vai fazer. E ele fala aqui, ó, fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E tem mais um item aí, Tem né? mais uma pergunta aqui que ele vai falar. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E os espíritos vão responder: o progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Pessoal, vamos tentar destrinchar essa questão, porque É não é forte, pouco, né? Então vamos começar pelo final. Ele está dizendo que nós temos duas forças que nós temos que trabalhar e temos que desenvolver, que é a força moral e a força intelectual, né? Nós vimos no começo ali que a força moral, ela vai ser decorrente da nossa força intelectual, mas não vai seguir imediatamente a força intelectual. Então, por quê? Porque vai necessitar um trabalho maior. Então, é claro que adquirir conhecimento é muito bom, importante, né? Tanto que Jesus diz isso, né? Espíritas, e falando para todo mundo, instruí-vos, né? E depois, ou ao mesmo tempo, amai-vos. Então, a instrução, ela vem para nos dar uma base sólida, para que a gente possa, trabalhando com conhecimento de causa, desenvolver a parte moral. Então, tá aí, ó. E cabe a nós esse desenvolvimento, e aí entra, né, como ele fala no texto, o livre-arbítrio, ou seja, Sim. a nossa tomada de decisão, que é respeitadíssima por Deus, para a gente sintetizar a coisa, né? Os espíritos inferiores não respeitam o nosso livre-arbítrio, mas Deus respeita, e Ele é o chefe de tudo, né? E Exato. quanto mais a gente desenvolve esse livre-arbítrio consciente, ou seja, separando o que é bom do que é ruim, mais aumenta a nossa responsabilidade dos atos e mais fatores de trabalho nos é dado. Quanto mais a gente puder fazer a coisa certa, mais trabalho a espiritualidade vai jogar na nossa mão. Por quê? Porque a gente está fazendo certo. Exatamente. E é muito interessante isso que ele coloca, né? Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o progresso intelectual, ele vai nos conduzir ao progresso moral como, né? A partir do momento que a gente começa a entender e a ter essa classificação do certo e do errado, né? Do bem e do mal. E é isso que o Miguel falou, né? E isso vai... e o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta as nossas responsabilidades. E é interessante, né? Que a gente às vezes até brinca, né? Então, quanto mais a gente entende, mais a gente sabe, se a gente até a própria lei material, né? Se você faz com consciência, sabendo que aquilo está errado, o seu erro é maior. Agora, se você faz sem saber, né? Então, existem as atenuantes ali. E é o que ele nos diz. Então, quanto mais a gente desenvolve, mais responsabilidade tem pelas escolhas que a gente faz. Então, eu sei que é errado ofender o meu irmão, e eu ofendo assim mesmo. Então, tipo, tem um peso maior. E é interessante que às vezes as pessoas brincam, né? Então é melhor nem saber. Daí o fardo é menor, né? Mas e o nosso objetivo maior, que é a evolução, vai ficar onde se eu não fizer, né? Porque já dizia os textos, né? Não sejais morno, né? Ou seja, movimente-se. Você gosta de ficar parado ali, estagnado, não traz evolução para ninguém. Então,
toda essa responsabilidade, ela faz parte da nossa evolução. Então, não adianta a gente querer negar. Ai, não quero, não quero, não quero, não quero. Porque uma hora isso vai cair no nosso colo. E quanto mais a gente postergar, pior pra gente. Não, porque já caiu. Já cai toda hora, né? Todos os momentos a gente se depara com situações que exigem de nós aquilo que a gente já tem como conhecimento para ser praticado. Eu dou um exemplo assim muito prático, né, cara? A pessoa aprendeu a ler. Aí qualquer coisa que ela olha assim, ó, no ar. Agora não quero mais ler, não quero saber mais. Não tem como. Não tem como, você já aprendeu. Se você lutar contra isso, vai ser muito ruim. Muito pior. Você vai, sei lá o que vai acontecer, mas é natural. Então, o progresso, pessoal, a gente está vendo pelo texto aqui, não tem como pará-lo. Tem como dificultá-lo, mas não pará-lo, porque é uma lei natural, né? A gente tem um exemplo muito grande, que muitas vezes a gente tem as nossas crenças falseadas pela má educação. E um exemplo que a gente comentava logo antes do programa, o exemplo de Saulo, né? Que ele pregava duramente a lei de Moisés, né? Era uma lei para um templo, para um povo, para uma característica, mas havia uma lei maior. Então, quando ocorre aquele fenômeno do encontro de Saulo com Jesus às portas da cidade de Damasco, né? Então ele entendeu que ele estava equivocado. E aí ele faz o trabalho de transformação interna para poder trabalhar, né? Então, é isso. Então, tem hora que esse progresso, ele ocorre de maneira abrupta, como foi o caso do Saulo, né? Sim. Perdeu a visão, foi socorrido por Ananias, aí ele fica um tempo no deserto, né? Sim, se reencontrando, né? E na maioria das vezes, diz o texto, que é o progresso lento e irregular. Esse é o progresso que a providência nos coloca nas mãos também, né? Lento e irregular. Até a gente diz que a natureza, os espíritos dizem que a natureza não dá saltos, né? Exatamente. Então tudo que é gradual, metódico, sistemático, facilita a nossa absorção e o nosso entendimento. E é interessante a hora que você estava comentando essa questão do Paulo, até para a gente pegar para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas, igual Paulo, ele tinha a lei de Moisés como a lei absoluta e cumpria aquilo ao pé da letra. Só que a gente às vezes esquece o quê? Que o progresso, ele vai transformando aquilo que não está, que foram leis para a nossa civilização. Então, conforme a gente vai se transformando, o nosso entendimento e as nossas leis, elas vão mudando. Os nossos conceitos vão mudando. Eu acho interessante a gente focar na parte que, muitas vezes a gente tem um conceito dentro da gente, que aquilo é aquilo, e as pessoas acham que mudar de ideia, abrir os seus horizontes é algo errado. Você é falso, porque cada hora você pensa de um jeito. Não, cada hora a gente vai pensar de um jeito. Por quê? Porque conforme a gente vai aprendendo, isso amplia a nossa visão e a gente vai mudar de ideia. Então, às vezes, as pessoas julgam umas às outras, não, porque você está muito volúvel, você muda muito de ideia. Mas não é isso, é porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai realmente aumentando o nosso leque. E a gente realmente vai mudar, porque isso faz parte do progresso, essa mudança faz parte do progresso. E o link que eu faço com o Saulo por quê? Porque ele, ali mesmo depois de um longo período, ele ainda batia de forma literal sobre a lei de Moisés e não via o novo, a nova interpretação, não queria entender. E quantas vezes na nossa vida a gente é assim? A gente lê uma coisa, a gente ouviu uma coisa quando criança, a gente tem um conceito na nossa cabeça e o tempo passou, as coisas mudaram, mas a gente não tira aquilo de dentro da gente, a gente quer bater a régua do que é certo dentro daquela visão. Só que a gente não percebeu que todo o conceito mudou, se transformou. E aí a gente acaba sofrendo por não entender isso e não respeitar a lei de progresso. E isso vai ser de cada um, né, cara? Como a gente falou no começo, cada um tem a sua velocidade. Exato. Agora, o importante, pessoal, respeitando a velocidade de cada um, o importante é estar na direção certa. A gente fala sempre isso. As religiões, as doutrinas, né, a lei de Deus veio dar para nós o rumo a seguir. A velocidade é de cada um. Se está no rumo certo, beleza, cada um vai ao seu tempo. Se eu for fazer uma caminhada com a Carol, enquanto ela dá um passo, eu dou 3, porque ela é um pouquinho maior que eu.
ela vai ter que exercitar a paciência e eu vou ter que me esforçar, né, para poder acompanhá-la. Então a gente, pronto, se encaixou, beleza, né? Vamos caminhar seguindo, junto. Exatamente. Ela faz menos esforço, eu faço mais. Mas tudo e tá bem. tudo bem. Mas é o que faz parte quando a gente fala desse progresso na sociedade, não é? É esse equilíbrio, porque a gente realmente somos todos diferentes. Então. E temos que respeitar as nossas diferenças e os nossos limites. Há um comentário de Kardec, cara, que eu gostaria que você lesse, né? O comentário, porque nós falamos, né? Que o progresso, algumas vezes ele vai ser de forma gradual e lenta, e a gente nem vai notar, e outras vezes vai ser abrupta, né? Que vai causar... Olha essa pandemia que nós tivemos alguns anos atrás, né? Exato. Ela instigou um certo progresso. Tínhamos que passar por isso, como em várias outras etapas da humanidade, esses flagelos ocorreram, né? Mas junto com ele vem o progresso, né? E o comentário de Kardec é muito interessante nessa questão 783, né? Olha só o que Kardec diz sobre isso. Então Kardec vai comentar o seguinte, ele vai dizer assim: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinando durante os séculos, depois, de repente, estouram e fazem ruir o edifício carcômico do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as aspirações novas. O homem não percebe frequentemente essas comoções, senão a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Olha só que interessante, pessoal. Mesmo nessas situações que a gente não entende, né? Seja principalmente nessas de forma abrupta e violenta, né? O que a gente deve fazer, né? Entendendo que tudo está sob o controle de Deus, nas mãos de Deus, né? Elevar o pensamento acima daquilo que a gente está vivenciando, da nossa personalidade, né? Admirar os desígnios da providência, ou seja, acreditar na providência divina, né? Que do mal, olha só, palavras de Kardec, que do mal faz sair o bem. Então, aquele ditado que há males que vêm para bem, também se aplica nessa situação. Por quê? Porque a nossa visão é muito limitada sobre os acontecimentos da vida, até da nossa própria existência. Por isso que a gente tem um anjo guardião, que é um espírito bom, que ele tem uma visão maior. Imagina Deus em relação ao universo, né? Então, confiar, ter a fé que se está acontecendo determinada coisa, para o bem vai ter ali alguma coisa que a gente não está enxergando, mas que vai ser beneficioso, né? E Kardec vai fechar essa questão da marcha do progresso, né? Falando de dois vícios, de duas imperfeições que trazem obstáculo ao progresso, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, essas duas chagas, dizem os espíritos em vários textos, né? Elas que dificultam o nosso caminhar evolutivo como espírito. Orgulho e egoísmo. Orgulho, se considerar superior a outra pessoa. E egoísmo, querer só para si. Se querer só para você, né? E não pensar no próximo, né? Então, olha, interessante, os espíritos, né, vão falar disso, que é realmente o maior obstáculo. Se é o maior obstáculo, é o que tem que ser combatido. Como é que a gente combate o orgulho? Através da humildade. Como é que a gente combate o egoísmo? Através da caridade. Então, olha só, os espíritos nos dizem que para enfrentar um vício, enfrentar uma imperfeição, é trabalhar a virtude oposta a esse vício, a essa imperfeição, né? Então, tá aí, pessoal. Tem um comentário de Kardec também ali, mas vamos deixar, né, para entrar rapidamente em povos degenerados, que é o terceiro item que ele nos apresenta, né? Onde ele diz que tá certo que os povos, eles são coletividades, né, formados por unidades, são indivíduos que se reúnem, né, num país, numa região, numa cidade, numa família, né? E muitas vezes essa própria coletividade, ela também falha,
né? Em função de costumes, em função de climas, né? Que é o que ele vai dizer, né? Por isso que nós temos aqui na Terra uma diversidade de costumes, uma diversidade de leis, materiais para reger cada grupo, cada grupamento nas partes do globo, né? Mas ele vai falar em determinado tema que tudo bem, há que se respeitar, né? Porque nós não vamos chegar na condição de ter uma nação única, por essas diferenças de características entre regiões, entre clima, entre espíritos também que estão nessas regiões. Mas que a caridade não conhece latitude. É muito interessante, né? Mas ele começa na questão 786, né? Falando um pouco por que existem esses povos degenerados, né, cara? Isso. E ele vai dar 2 exemplos para nós, bem rápidos, né? Da casa, né? E também o outro, né? De um habitante de uma casa que vai para um palácio, né? São os 2 exemplos que ele dá. E é muito interessante isso, né? E ele fala também, né, muitas vezes, que a gente vai se questionar, né? Mas aconteceu tudo isso e a gente não progrediu. E ele vai falando que é da questão das individualidades, como o próprio Miguel já colocou aqui pra gente. Será que vai dar tempo da gente ler alguma coisinha aqui, Miguel? Olha, acho que só comentar esse exemplo que ele dá da casa, né? Você que acabou de construir uma, né? Você está bem por dentro disso, né? É que ele vai falando, né, muitas vezes de todo esse trabalho que a gente tem, né? Muitas vezes a gente está construindo, tá um incômodo, parece que tudo está ruindo e que tudo está piorando, quando na verdade tudo está se transformando para um melhor, que é o que ele vai nos dizer. Então eu tenho uma pergunta que é interessante, né? Muitas vezes a gente se pergunta sempre por quê? Por quê? Por que acontece isso comigo? Só que na verdade a gente deveria se perguntar para quê? Né? Aconteceu essa tragédia, aconteceu a pandemia. Para que aconteceu a pandemia? O que eu preciso mudar daqui para frente com essa situação? Que é onde ele fala, se a gente não entende isso, a gente continua caindo na nossa barbárie. E aí todas aquelas provas não estão nos... Mas de alguma forma elas vão nos empurrar. Mas quando a gente começa a fazer as perguntas corretas, a evolução adianta mais. E é isso. Então muitas vezes a gente está passando pela dificuldade, a gente está ali, parece que não. Parece que está tudo piorando. Então a gente olha no mundo, a guerra, países brigando. Então a gente está na casa sendo reformada. Está quebrando e está destruindo. Quando você olha e fala assim, meu Deus... É o tempo da barbárie. É o tempo da barbárie, estou sem casa. Meu Deus, estou pisando na areia. Mas quando tudo termina, a gente vê o quão glorioso foi. E quanto mais a gente tem paciência durante o processo, a gente aprende mais. Então, do tempo da barbárie, da transformação, a gente chega na época da civilização. Da civilização, né? Então, exatamente. Que faz parte do caminhamento da lei do progresso. Se encaixando, né? Exatamente. É igual quando a gente pega lá uma caixa, que tem os brinquedos que tem os negocinhos de montar, que você fica sacudindo para cair cada um no seu quadradinho. É a gente ali. Então, o mundo está nos sacudindo, então a gente está ali, se agarrando a tudo, para se manter firme. Mas a hora que acaba, a gente vai estar cada um dentro da sua estrutura. E ele vai fechar esse subtema dos povos degenerados falando da lei da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências, né? Então, pensando em povos, pensando em nações, que através dessa pluralidade das existências, essas nações que hoje estão cometendo equívocos, ou esses grupos, né? Com as reencarnações é possível você consertar, corrigir, transformar. Olha que interessante, pessoal. Tá aí o que a gente gostaria de comentar com vocês, né? Já passando para o nosso momento de reflexão espírita com o nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paulo, que traz para nós hoje um tema individual, mas que transforma-se em coletivo, que é mediunidade atormentada. Vamos ouvir e já regressamos. Olá, amigos. No ano de 1978, eu cursava o 4º ano de medicina e naquela época as faculdades tinham férias muito prolongadas, eram 3 meses de férias. A gente terminava o curso no final de novembro, ficava dezembro, janeiro e fevereiro sem aula. Voltávamos para casa, estudantes, cheios dos hábitos da juventude. Passava dias sem ter o que fazer em casa, e veja bem, em 78 eram muito raras as programações de televisão e eu gostava muito de ver filme.
eu ficava assistindo a sessão da tarde, que era onde tinha o filme, e depois tinha a sessão coruja, 1h da manhã encerrava os canais, não tinha mais nada na televisão. Mas infelizmente eu tinha o hábito das cervejinhas do meu lado ali. Então todo dia eu estava lá vendo minha sessão da tarde, mas naquela época era aquela... Eu bebia naquele momento aquela cervejinha vendo o filme, depois eu ia encontrar meus amigos, depois eu ia fazer outras atividades. Mas aquilo para mim começou a virar um hábito tão prazeroso que eu comecei a perceber que na sala onde eu ficava toda tarde assistindo aquele filme, quando entravam os meus familiares, que eu amava muito e sempre amei e amo, a presença deles começava a me incomodar. Minha mãe entrava, dentro de mim vinha aquela emoção. O que você está fazendo aqui? Que eu não externava, por vergonha, até por respeito e educação. Mas a vontade era de perguntar: o que a senhora está fazendo aqui? Está me atrapalhando, está me incomodando. Quando começou o clima a ficar dentro de mim assim mais pesado, eu comecei a perceber que eu estava alterado, mas não me incomodava. Eles me incomodavam, as pessoas, minha família me incomodava. Até que um dia entrou na minha sala, 3h da tarde, a minha tia-avó, tia Joana, a nossa Tinana, querida Tinana, pessoa que eu amo muito, prezo muito, sou muito grato a ela. Ela era descendente, vou falar o que ela dizia, descendente de bugre. Ela falava: sou descendente de bugre, que para nós hoje é uma palavra muito tranquila, que quer dizer sou descendente dos índios brasileiros, mas que foi criada, a etimologia da palavra não interessa aqui agora, foi criada de uma forma pejorativa, mas ela falava com orgulho. Eu sou descendente de bugre, e tinha todos os traços de indígena. Ela era minha tia-avó, morava na casa dos meus avós, que era mesmo quintal que é nosso. Nós tínhamos o quintal em comum, aqui a casa dos meus avós olhando para uma rua, aqui a nossa casa olhando para outra rua, os mesmos quintal. Então a gente tinha acesso lá e ela acessa aqui. Ela entrou na sala com um olhar tão firme. Ela tinha descendência espanhola. Ela, a minha avó, que eu não conheci legítima, eu conheci meus avós adotivos, que adotaram minha mãe. De descendência, além de ter a descendência indígena, tinha descendência espanhola. Sobrenome Egeia, de uma região da Espanha. Então ela, com aquela energia da espanhola e indígena junto, olhou para mim e falou assim: filho, você não está bem, você precisa de ajuda. Bom, a hora que ela entrou já me incomodou, porque eu já estava vivendo há dias aquelas vibrações de contrariedade. Ela falou: preciso falar com você, mas não é aqui, é lá em casa. Eu respeitei sempre a Tinana, mas aquela irritabilidade foi aumentando dentro de mim. Quando ela disse que precisava falar comigo, mais me incomodou. Mas eu, graças a Deus, eu tinha um carinho, um respeito por ela muito grande. Ela com 83, 84 anos. Ela desencarnou com 94. Eu saí, atravessei aquele quintal em comum, fui lá na casa dela, ela me pôs numa sala de estar, pediu que eu sentasse, ficou em pé na minha frente. Aí aconteceu o primeiro fato que me despertou a consciência para a espiritualidade que eu desconhecia completamente. Em 78 eu tinha 23 anos de idade. Eu comecei a ter vontade, primeiro muito ódio, muita irritação, não era ódio, era irritabilidade, uma contrariedade. E ela começou a falar comigo: filho, você não está bem. E ela falava com um sotaque de interior de São Paulo. Elas viveram muitos anos em Jaú. Meu avô era da família que adotou minha mãe, da família Almeida Campos. Tinha muitos Almeida Prados, Almeida Campos, Almeida Camargo, tudo lá daquela. Minha avó era Almeida Camargo. E então ela veio com muito sotaque da região de Jaú, assim, mas da região rural de Jaú, né? Da região caipira, não da região da cidade. Então ela me chamava: filho, você não está bom, filho. Você está envolvido por uma entidade que está dominando você. Você precisa de ajuda. Eu vou chamar sua mãe. Eu olhei para ela, minha mãe católica, de cantar no coral da igreja. Eu falei: não, tia, a Tinana, a senhora não chama a mamãe não vai entender. Ela deu um sorriso simpático e disse assim: você não conhece sua mãe. E eu comecei a ter vontade de rir, de caçoar, de gargalhar.
E não aguentei aquela hora. E comecei a rir. Sabe o que a minha tia fez? Ela olhou para mim com seriedade, mas já não falava comigo. Ela falava com alguém que ela via. Ela disse assim: você pode ir com meu sobrinho, mas não pode ir comigo. E impôs as mãos sobre mim. Eu nem sabia que ela conhecia alguma coisa que hoje eu sei que é espírita. Ela colocou as mãos sobre mim e começou a recitar a prece de Caritas, que eu não conhecia nem na Igreja Católica. Deus amado Pai, que sois todo poder e bondade, mas com tanta energia, com tanta convicção religiosa, que a hora que terminou, eu estava chorando, envergonhado de ter dado risada e de ter sentido contrariedade. E ela saiu e foi buscar minha mãe. E minha mãe veio, andando com firmeza, olhou para mim e falou assim: sua tia falou que você não está bem. Para minha mãe é tia mesmo, para mim é tia-avó, né? Sua tia falou que você não está bem. Hoje à noite nós vamos para Tatuí. Tatuí é a cidade onde nós moramos, na minha primeira infância, 8 anos, vizinha de Itapetininga, de onde eu sou oriundo, onde está toda a minha família. Nós chegamos à noite, estava no carro do meu irmão, que não sabia nem o que estava fazendo lá de motorista, né, médio de transporte. Hoje meu irmão, um grande espírito, foi nos levar, minha mãe na frente, eu e meu irmão na frente, minha mãe atinando atrás. Na casa de um casal de amigos que minha mãe tinha em Tatuí, que eram espíritas. Eu desconhecia a palavra espiritismo. Entramos, aquele carinho amoroso de uma amizade sincera, profunda, de que sempre minha mãe e meu pai foram de fazer muita amizade, amizades eternas, eu digo assim, verdadeiras. Nos acolheram, ouviram a história da minha mãe e falou: daqui a pouco então nós vamos fazer um trabalho espiritual para o seu filho. E aí fomos em torno de uma mesa da Copa, porque naquela época, em 78, o movimento espírita nas cidades de interior eram muito pequenos. Não existia quase cidades com centro espírita. Os espíritas se reuniam dentro de suas casas. Vinham, se juntavam, faziam a prece, estudavam o livro do Espírito, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e faziam reunião mediúnica dentro de casa. O dono da casa sentou-se na cabeceira da mesa, a esposa dele, que eu vinha saber que era médium, na frente, eu aqui, meu irmão, minha mãe, minha tia e a dona Diva, que eu já tenho uma reflexão que eu fiz sobre ela e as filhas dela, fez uma prece de coração sincera, que não é prece decorada, espontânea do coração, comoveu a todos. Eu estava fora do meu ambiente, completamente perdido. E começou a vir em mim uma vontade de dar risada, de gargalhar. E algumas frases vinham dentro de mim com vontade de falar: isso tudo aqui é uma bobagem, que isso aqui é besteira. O que vocês estão pensando que vocês estão fazendo? Mas eu não disse. Não deu um segundo depois que o dirigente daquela reunião terminou a prece, a esposa dele na minha frente começa a gargalhar e dizer exatamente o que eu estava pensando, e sumiu de dentro de mim aquele sentimento de dar risada, de falar aquelas bobagens, e ela começou a rir, a gargalhar e a falar tudo aquilo que eu pensava. Eu levei um susto, foi uma surpresa para mim. Ele foi com tanto carinho, um carinho paternal, foi dialogando com aquela entidade através da esposa que era médium. E a reunião terminou ali, depois tudo numa serenidade. Esse espírito foi conduzido, provavelmente deve ter tentado voltar a me assediar. Eu voltei para minha casa completamente diferente. Voltei a ser o que eu era. Voltei a mudar minha vida, assistir meus filminhos com muito prazer, mas sem mais aquela necessidade compulsiva de ficar sendo acompanhado pela bebida, que era onde eu estava atraindo essas entidades para o meu ambiente. E eu percebi que eu estava então mais leve, mas mesmo assim, passando por muitas angústias, eu me dei conta de que eu demorei anos para procurar a casa espírita a primeira vez. Vim a procurá-la 3 anos depois de formado, portanto 5 anos depois, quando eu entrei a primeira vez no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, e conheci o seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho, que foi o grande guia espiritual encarnado de minha vida. E como que aconteceu isso? Vocês vão lá na primeira reflexão minha,
Entre lá no arquivo, no Centro Espírita Meimei, que é lá coloca no Google, né, entra na página do site www.centroespiritameimei.com.br. Vocês vão abrir lá, vão estar a página do centro, com as palestras, com as orientações, e vai estar lá Reflexões Espíritas com José Antônio Vieira de Paula. Vocês vão lá, está tudo numerado, deve estar na 104, talvez seja 105 essa que eu esteja gravando. Vocês vão na primeira. Eu estava fazendo quimioterapia, ainda faço, e estava necessitando trabalhar na doutrina, que eu estava afastado por causa do meu linfoma. Esses amigos caridosos passaram a vir à minha casa, ajudar-me, trazendo a câmera, gravando aqui em casa, porque eu não tinha mais condições de sair. Vocês estão de quarentena do coronavírus agora há um mês, 20 dias, eu estou há 3 anos, por causa dos tratamentos que eu faço. Vão lá na número 1, vocês vão ver, o tema é Influência Espiritual e Suicídio, que era uma jovem que estava tentando suicídio por influência espiritual, e eu começo a contar essa história de como eu entrei na casa espírita 5 anos depois, nunca mais saí, graças ao seu Hugo, graças à minha abençoada esposa, graças aos espíritos amigos que nunca nos abandonaram. Guardem esta reflexão e Deus os abençoe. Pessoal, então essa foi a mensagem. Eu já deixo aqui o meu desejo de uma excelente semana para todos, que Jesus esteja nos amparando e nos inspirando todos os dias. Nessa reflexão que o Zé Antônio apresentou, pessoal, a gente vê como é que a gente sai do estado de barbárie para o estado de civilização, né? Olha que exemplo bonito, pessoal, né? E a nossa gratidão a esse amigo agora no plano espiritual. Um bom domingo a todos e até a semana que vem. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.